Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. O cara fala, que não quer o jogador, né? O cara fala assim, não, tal. Só que na primeira oportunidade tá fazendo a comemoração do jogador. Tô vendo muito palmeirense com esse papo, tá bom? Tô vendo muito palmeirense, que Gabigol, ok, e tal. Só que os caras já estão ali já nos grupos, já imitando a comemoração. Inclusive, eu falei no Instagram sobre esse caso, né? Sobre essa situação do Gabigol. Não acho que seja um atleta pro Palmeiras, não. Tô falando aqui, ó, mais pertinho da câmera. Uma porque cenário adaptado, não estou em casa, né? Estou viajando. Então não tenho ali o microfoninho nem nada. E segundo também que o vizinho, ele acordou numa sofrência, assim, absurda. Colocando todas as músicas de sofrência que você puder imaginar. E aí, se ele coloca música e essa música aparece de fundo, é direito autoral, é strike na certa. Então eu tô falando mais perto para tentar, de certa forma, abafar um pouco o áudio externo. Mas vamos lá, meus amigos. Primeiramente, gostaria de agradecer muito vocês, porque ultrapassamos os 60 mil inscritos. De verdade, muito obrigado mesmo. Eu até falei lá no Instagram, para quem quiser, segue a gente no Instagram aí, ó, @opinaporco. Fico muito feliz em alcançar essa marca. Eu acho que para um canal que surgiu do nada, né, com 0 inscritos, a gente chegar a 60 mil inscritos, passar esse valor, já passamos. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Agradeço a cada um de coração, agradeço a todo o apoio dos nossos parceiros, né, Tribo da Sorte, a Adoecer Promotora, parceiros que estão sempre com a gente aí nessa caminhada, algumas bets também que já passaram aqui pelo canal. Então, fica aqui minha gratidão imensa às pessoas que confiaram nesse nosso trabalho, às pessoas que apostaram nesse nosso trabalho, vocês que todos os dias estão aí. Então, muito, muito obrigado mesmo de coração. Nosso objetivo sempre acaba sendo o assunto em si, trazer assunto ali com fontes realmente verídicas, trazendo assuntos ali onde a gente separa muito bem o que é uma resenha do que é uma informação real. Com certeza essa marca não é apenas do Opina Porco em si, mas essa marca é de todos vocês que ajudam todos os dias aí e também, né, que nos orientam sobre quais assuntos vocês querem ouvir. Afinal, isso aqui é uma via de mão dupla e é assim que tem que ser. Eu posso falar sim das coisas que eu gosto, mas eu também tenho que escutar vocês e tenho também que trazer aqui as coisas que vocês gostam. Afinal, é esse caráter de comunidade pra gente, tá bom? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo aí de coração. Pessoal, aproveitando aí, ó, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui da Adoecer Promotora. Hoje é sabadão, hoje não é dia de expediente bancário, porém, a Adoecer Promotora, que tem vários e vários serviços financeiros, está na ativa. É isso daí. Você pode clicar no link fixado aí nos comentários. Você pode chamar o Fábio ou alguém da equipe dele vai estar lá para te atender e você pode tirar todas as suas dúvidas. Eles têm vários e vários serviços bancários para você, desde a antecipação de fundo de garantia, que é muito utilizado, inclusive, um carro-chefe da Adoecer Promotora. Além disso, empréstimos consignados para quem às vezes tem algum tipo de auxílio, benefício do governo federal, enfim, várias e várias coisas. E tudo sem burocracia, sem aquela burocracia amarrada, sem aquela burocracia chata, sem consulta ao seu nome, sem aquela papelada, sabe? Os caras estão lá para te atender na eficiência, inclusive de sábado e de domingo, funciona todos os dias. E lembrando, todo resgate que você precisar fazer, tudo que você precisar fazer ali, você pode resgatar via Pix. Eles são correspondentes diretos dos bancos, então, ó, tudo certinho, empresa de confiança. Adoecer Promotora, pessoal, se chamar eles lá, fala que você veio pelo Opina Porco, eles vão te dar um atendimento de primeira. Eu queria falar aqui pra vocês, que fica aqui os meus sentimentos em relação ao Dudu. Dudu foi um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, né? Tinha 84 anos de idade, veio daquela época das academias de ouro, junto com Ademir da Guia. Então, um cara que representou muito a história do Palmeiras, está marcado como um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Palmeiras. Ele era tio do Dorival Júnior, que é o técnico da seleção brasileira, que inclusive falou sobre ele na coletiva de ontem de maneira muito emocionada. Então fica aqui o nosso sentimento de gratidão por um dos grandes guerreiros da nossa história, na época que o futebol não tinha vaidade, na época que o futebol não tinha status financeiro, na época que o futebol não era sinônimo ali de grandes milionários, nem grandes riquezas, nem nada. Foi a época que o futebol, o esporte era praticado com amor,
O amor pelo clube, o amor pela torcida, o amor pela história, o amor pelo esporte, o amor pela competitividade e uma dedicação, assim, inigualável. Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos e muito obrigado, Dudu, por tudo que você representou para a Sociedade Esportiva Palmeiras e para todos os palmeirenses da nossa história. Muito obrigado. Pessoal, para não dizer que não falei das flores aqui, é uma música antiga essa, hein? É a música que revela a idade. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do jogo da seleção ontem. A gente aparece aqui para meter o pau, né? Então a gente tem que aparecer aqui também quando ganha. Só que é o seguinte, vamos lá. Vamos separar as coisas aqui. Até os 30 minutos do primeiro tempo, a seleção brasileira não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Era uma seleção sem vontade, era uma seleção que simplesmente parava, deixava-se levar pela marcação de Paraguai, que não é uma marcação assim boa nem nada. Paraguai não tem um futebol brilhante. Paraguai tá longe de ser uma equipe assim de nossa, olha, agora convencemos. Tá longe, tá longe. Talvez o próximo jogo contra a Colômbia, e aí talvez eventualmente um próximo jogo contra o Uruguai, vai começar a ilustrar pra gente como que realmente tá a situação da nossa seleção brasileira nessa competição, na competição da Copa América. Mas o jogo de ontem, eu prefiro tratar mais como um jogo assim, onde a gente recuperou os pontos perdidos, onde nós conseguimos atingir um placar mais elástico, melhorando o saldo de gols, e talvez uma partida que tenha servido para o Dorival enxergar o posicionamento tático de alguns jogadores ali, que realmente em relação à partida contra a Costa Rica, foi uma partida muito melhor, claro, absurdamente melhor, e alguma partida também que elevou alguns potenciais individuais de alguns jogadores que precisam ter esse potencial elevado. Como é o caso, por exemplo, do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior estava com um posicionamento diferente, tinha uma movimentação diferente, aí sim, era um jogador que estava causando um maior desequilíbrio na defesa adversária, era um jogador que ontem propôs mais jogadas individuais, é um jogador que ontem chamou mais a responsabilidade e principalmente estava mais solto. Era um cara mais solto. No jogo passado, ele ficou muito preso, ele ficou muito dependente de assistências e de bolas que iam até ele. Ontem não. Ontem ele foi um jogador que ele iniciou a origem de jogadas, inclusive uma delas até culminou em gol, né? Que ele fez uma movimentação ali de transição paralela àquela jogada para chegar e culminar ali no primeiro gol que ele fez na partida. Depois ele fez outro gol ainda e mais uma vez um posicionamento tático realmente com muito oportunismo, né, enxergando ali, bem posicionado, enxergando a oportunidade. Então ontem ele conseguiu ser um cara mais disruptivo, digamos assim, né, um cara mais provocativo, um cara que chamasse a responsabilidade mesmo. Então acredito que essa movimentação mais dinâmica do Vini Júnior fez com que todo o Brasil se ilustrasse de uma maneira diferente, com que os jogadores também ficassem em um caráter mais dinâmico, compreendesse melhor as movimentações. Obviamente que falta sincronismo, falta entrosamento, falta as jogadas ensaiadas, falta um jogador conhecer mais do outro. A seleção brasileira ainda está um grande teste, mas ontem eu acho que na hora que emplacou o primeiro gol, fez uma partida muito melhor mesmo que a Costa Rica. Realmente acabou virando uma grande goleada, o Brasil acabou assumindo aí o controle do jogo. Agora vamos ver contra a Colômbia, né? Colômbia essa que tá mostrando um bom futebol ali, Richard Rios, James Rodrigues, os caras estão jogando realmente muito bem, então vai ser assim, vai ser um bom jogo. O Brasil tem a obrigação de vencer a Colômbia, é o jogo que o Brasil tem para mostrar ao que veio nessa Copa América. Então acredito que é um jogo realmente de caráter muito decisivo. Bem, pessoal, hoje nós temos rodada do Campeonato Brasileiro. É uma rodada muito importante, porque hoje tem um dos clássicos cariocas aí, que é o Vasco da Gama versus o Botafogo. Vai ser às 17h30. E nós também temos Cuiabá versus Bragantino. O resto das partidas, eles serão realizados amanhã, mas hoje a gente tem essa partida importantíssima, isso porque o Botafogo está em terceiro lugar. Então, se o Botafogo vencer de tabela, ele obriga todo mundo a vencer também. Obriga Palmeiras a vencer, obriga Flamengo a vencer, obriga Bahia a vencer, obriga Cruzeiro a vencer. Inclusive, amanhã tem Flamengo e Cruzeiro, jogão, jogaço, amanhã
jogaço também com aspectos, né, com caráter também muito decisivo. Bem, por falar em Flamengo, já vamos começar. Vamos falar daquele assunto que acaba repercutindo mais. Vamos falar sobre aquele assunto onde tá todo mundo comentando, que é essa situação aí do Gabigol. Mano, eu tava vendo lá no Paparazzo rubro-negro, ele colocou lá, né, eles verificaram como que foi a formatação da proposta do Flamengo para o Gabigol. Quais que eram os valores que estavam envolvidos. E, mano, são valores, assim, astronômicos. São valores, tipo, absurdos, mano. Absurdos. O Gabigol pediu 5 anos de contrato. 5 anos de contrato, com um salário 50% maior ao que ele já tem. Isso vai dar 2,2 milhões de salário. E, além disso, mais 50 milhões de reais em luvas, diluídos no tempo de contrato. Isso dá o equivalente a 3,5 milhões de reais por mês. É absurdo quando eu vi esses valores, porque assim, além do cara pedir um tempo de contrato de 5 anos, mas ainda você fala assim, né? Não, tá bom. 5 anos de contrato o cara quer se aposentar, o cara tem um projeto ali com o clube. Vamos considerar, pessoal, que tá tudo bem, tá? Vamos considerar que isso daí é o de menos. Não é, porque envolve, pagamento de salário alto. Mas vamos considerar. Ele ainda pede 50% de aumento sobre o salário. E com o futebol que vem apresentando, vocês há de convir comigo, a grande maioria pelo menos, que não tá justificando esse aumento. O Flamengo cedeu o salário de 2,2 milhões, cedeu 1 ano de contrato dos 5 que ele pediu, e pelo que eu entendi, as luvas o Flamengo não cedeu também não, os 50 milhões em luvas. Então a proposta que o Flamengo apresentou foi uma proposta muito inferior à pedida astronômica do Gabigol. Isso daí colocou o Gabigol, os empresários, em rota de colisão com a diretoria do Flamengo e virou todo esse auê que vocês escutaram aí, que vocês já viram aí. E a Leila, ela falou, né? Foi questionada lá sobre uma possível negociação com o Gabigol, né, com o atleta. E aí ela respondeu o seguinte: o Palmeiras sempre está atento ao mercado. Porém, nunca falamos em nomes, por uma questão de estratégia. Revelou Leila Pereira em entrevista ao GE. Ou seja, falou e não falou nada. Tanto que a partir do dia 1º de julho, ou seja, na segunda-feira, o Gabigol ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas ele tem que cobrir o restante do contrato para sair de forma gratuita. Então o Flamengo tem 2 opções. Ou aguarda 6 meses e vai liberar o atleta de graça, ou tenta negociar o atleta agora e ganhar uma verba por isso. E algumas pessoas estão falando que o próximo jogo do Flamengo pode ser o último jogo do Gabigol. Porque o Flamengo também, possivelmente, estaria enxergando uma viabilização financeira em relação ao passe do atleta. Só que se esperar até o final do ano, o jogador ele sai gratuitamente. Neto, você acredita que tem chances do Palmeiras pagar uma grana pelo Gabigol e ter o jogador à disposição agora a partir do meio do ano? Se o Flamengo realmente não tiver mais intenção nenhuma com o atleta, eu acredito que o Flamengo pode lançar uma proposta. Só que aí, meus queridos, você tem que ver, porque se o Gabigol chegar no Palmeiras querendo 5 anos de contrato, querendo salário astronômico e querendo ainda luva diluída, o cara vai sair 3 vezes o valor ali de um Felipe Anderson. O cara vai sair o dobro do valor de um Dudu. Não tem sentido. Não faz sentido uma negociação dessa. A outra informação que temos é que o Palmeiras não tem pressa nessa negociação. Que se for necessário, o Palmeiras espera os 6 meses e não tem pressa. Os planos do Palmeiras com o Gabigol é para o ano que vem e não para esse ano. Lembrando mais uma vez, vou falar isso aqui mais uma vez, não acho que o Palmeiras tem que ir atrás do Gabigol. Não acredito que o atleta tenha sinergia com a equipe do Palmeiras. O cara vestiu a camiseta do Corinthians aí até um tempo atrás.
tá causando todo, enfim, reboliço ali no próprio clube, o clube do Flamengo, o clube com o qual assumiu a bronca pelo processo na justiça dele, abraçou o atleta quando o atleta precisou. E ele tá, esse a expressão de gratidão que ele está tendo com o Flamengo e com os torcedores do Flamengo. Então, não acredito que é um atleta que vai casar no Palmeiras, que vai casar bem no Palmeiras. Eu espero que o Gabigol vá lá pro Cruzeiro, onde querem ele, tá? Vai lá pro Cruzeiro. O Cruzeiro já economizou a grana com o Dudu, não economizou? Então vai lá, vai pro Cruzeiro, Gabigol. Pode ir pra lá. No Palmeiras eu não quero ele não. Mas, se vir, vou fazer o quê? Por falar aí em jogadores e tudo mais, vocês viram que foram apresentados tanto o Maurício quanto o Augustin Giai no Palmeiras. Então os dois jogadores foram apresentados oficialmente, né? E respectivamente, praticamente juntos, um depois do outro. A gente já sabia das duas negociações, a gente já sabia da efetivação das propostas, mas agora os jogadores foram apresentados de forma oficial. Beleza? Então, que vamos desejar a boa sorte aí para os dois jogadores. Gosto do perfil dos dois jogadores. Acho que o Palmeiras está montando um elenco maravilhoso para o segundo semestre. E algumas pessoas enxergam, né, até nesse papo de Gabigol, a cereja do bolo para esse elenco. Mas eu acredito que nós temos opções de jogadores melhores, nem que seja fora do país, para a gente colocar a cereja do bolo. E queridos, deixa eu mostrar uma informação aqui para vocês, que me mandaram até lá no Instagram, tá? E eu não tinha visto sobre isso, e eu achei muito interessante. Vocês viram que na apresentação do jogador Thiago Silva, o Fluminense colocou mais de 50 mil torcedores em campo para a apresentação do jogador. Eu acho que foi a apresentação na história do futebol brasileiro com o maior público. Se eu não me engano, foi essa. O Fluminense quebrou esse recorde. Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Só que tem um problema. Os caras colocam mais de 50 mil, né? 55 mil, mais de 55 mil torcedores na apresentação de um jogador, mas não consegue colocar nem a metade disso em um jogo decisivo para a equipe. Aí você fala assim, mas lógico, Neto, a equipe tá na zona de rebaixamento. É por isso mesmo. É por isso mesmo. O torcedor é aquele que caminha o bom e o mau momento. Às vezes no mau momento, mano, tu vai ter que fazer uma mobilização para elevar o nível anímico dos caras e fazer os caras sair da zona de degola. Então é por isso mesmo que eu estou falando. E aí, olha isso daqui. Chega até a soar como meio absurdo isso. Dá uma olhada. O Fluminense vinha tendo prejuízo nos jogos. Jogou contra o Atlético Goianiense, prejuízo. Contra o Bragantino, prejuízo. Contra o Juventude, prejuízo. Contra o Vasco, teve um lucro de 40 mil reais. 43 mil reais. E aí chegou contra o Flamengo, faturou mais de 1 milhão de reais. Então, somando os jogos até então do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vinha tendo um prejuízo de 800 mil reais. E aí o jogo contra o Flamengo salvou os caras. Tanto por parte, né, da presença de torcedores tricolores, claro, afinal os caras eram o mandante da partida, como também com a presença do público flamenguista. Aí eu pergunto pra vocês, um time que tá ou no G4 ou no Z4, ele precisa do apoio da sua torcida, mano. Não tem jeito em você pegar assim, vamos pegar o maior clássico do ano e da história para comparecermos lá. Não, tem que comparecer em tudo. Então, os caras ainda no fim estão salvando as finanças do time do Fluminense, esse jogo. Porque todos os outros foram realmente um grande desastre. Então é isso daí, pessoal. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.